Fala pessoal, eu tô com o pessoal da Mega. Se apresentem, Marco, Guilherme. Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Marco, sou arquiteto da construtora Mega. Boa noite pessoal, meu nome é Guilherme, sou engenheiro civil do Mega. E aí, o que vocês fazem com a Mega hoje em dia? Qual é o foco de vocês? Então, hoje o nosso foco é mais execução de residência, principalmente alto padrão, né? A gente ainda acaba pegando projeto de prédio, no geral, assim, projeto na verdade, mas o foco de execução, administração de obra, orçamentação nosso assim, é bem forte mesmo, a parte de residência. Entendi. Então é mais o acompanhamento de obra nas residências. Isso, execução, tudo, né? No geral. A gente faz tudo, desde empreita global até acompanhamento mesmo, assim, um negócio mais superficial, vamos dizer, né? Entendi. Na verdade, acompanhamento a gente fala, mas é uma administração, né? Hoje a gente não trabalha só com acompanhamento de obra. A gente faz toda a administração da obra, desde contratar equipes, orçamentação de material, daí passar para o cliente, né? Depende do combinado com o cliente, depende do que a gente fechar com o cliente, mas a gente faz toda essa orçamentação e entrega mastigado para o cliente, para ele não se preocupar, vamos dizer assim. Né? Então, simplificando assim, vocês fazem a parte de orçamento, contrato de equipe, com vocês também contratos? Isso. Resolver problemas de obra que vai acontecendo no meio do caminho, contratar parte terceirizada, tipo gesso, eletricista, encanador, pedreiro também, né? Assentador de porcelanato e por aí vai. Então, a gente organiza a obra do começo ao fim para o cliente se preocupar o mínimo possível. É que isso varia também, porque, por exemplo, depende, igual o Guilherme falou, a etapa do que o cliente chega. É muito comum o cara chegar lá, já tenho arquitetônico, eu preciso dos projetos complementares, que a gente também faz, e da execução, a gente faz. Às vezes o cara já chega com arquitetônicos complementares, pronto, só execução. E às vezes o cara não chega com nada, eu quero projeto arquitetônico, entendeu? Pacote completo. Isso, e daí pra nós, a nossa ideia, até como o Gui falou, por exemplo, lá dentro a gente não tem um gesseiro contratado, entendeu? Esses serviços, esquadria, é terceirizado. Só que como a gente vive construindo, a gente consegue preço melhor, sabe? Quem que tá entrega melhor, sabe? Questão de qualidade. Mercado, né? Isso, exatamente. É como se centralizasse grande parte das pessoas que fariam uma casa em nós, que fazemos várias, entendeu? Então o cliente não se preocupa, ele deixa na mão de vocês. E o que o cliente faz, além de ir atrás de vocês? O cliente vai decidir aí as partes que vão impactar na obra, digamos, a parte que influencia na arquitetura, né? Tipo, por exemplo, um gesso. Um gesso, se não tem projeto, né, o cliente vai ter que definir. Normalmente a gente indica que seja feito um projeto de interiores, alguma coisa. Sim. Mas caso não tenha, o cliente ele vai ter que definir algumas situações. Eu quero uma sanca aqui, eu quero uma iluminação desse tipo aqui, esse piso vai ser desse tipo. Então, assim, o cliente escolhe, porque é ele que vai morar lá. Né? Então, essas partes de acabamento, principalmente, quem escolhe é o cliente. O que a gente faz é entregar mastigado para ele a parte de orçamento. Por exemplo, esse piso tal aqui, 80 por 80, você vai gastar X valor. Esse outro piso aqui, que é um 1,20 por 1,20, você vai gastar Y valor. Então, assim, a gente apresenta mastigado para ele, formas de pagamento, à vista tem desconto, dessa forma. Então, a gente faz toda a negociação e entrega para ele decidir. Coisas que não interferem no que vai ser visto, no acabamento, como tijolo, fechamento da laje, material elétrico da parte de fiação, a gente compra quase que sem conversar com o cliente, porque é um material que não vai aparecer depois. Então, ele não... Entendi. Tipo, um tijolo é um tijolo, o que vai mudar é o tamanho dele, mas definindo pré-obra, né? A gente segue... Não é igual o Gui falou assim, por exemplo, a gente não fala com o cliente, mas é que isso é tudo meio que pré-definido, né? Isso. A gente já tem isso, a bitola do fio já está no projeto elétrico, a gente já sabe o que vai... Então, não precisa a gente pedir para o cliente, vamos pôr qual fio. Não, a gente segue o projeto. A gente tem um foco de dar uma economia, né? Porque fio não varia um pouquinho, assim, pouca coisa o valor. Varia, mas é pouca coisa. E é claro que a gente também preza por marcas de qualidade. Então, seguindo norma e tudo mais, sabe? Porque senão acaba dando retrabalho, né? Aparece problema lá na frente, o responsável é a gente tem que voltar lá para corrigir o problema até dar certo. Falando de responsabilidade, né?
qual que é a responsabilidade de vocês ensinar a obra na parte de acompanhamento, na verdade? É do nosso combinado mais, assim, porque, por exemplo, como eu e o Gui, a gente é arquiteto e engenheiro, mas é sócio da construtora, então a gente preza por dar um foco. Por exemplo, tem obras que tá pela Mega, mas é o Guilherme que tá tocando tudo. Eu não me envolvo. Ele é como se fosse a liderança dessa obra. Tem obras que é comigo só, porque senão fica complicado você gerenciar uma equipe. Ah, não, mas eu falei pra ele, mas eu falei pro Guilherme, falei pro Marco, sabe? É um negócio que é melhor você centralizar isso. Aí a gente acaba meio que dividindo. Às vezes quando ele tá muito atolado, tanto de projeto ou de obra, vem pra mim. Eu a mesma coisa, sabe? Entendi. Depende da demanda, assim. A gente separa por obra, vamos dizer. Só que a responsabilidade legal, falando, por exemplo, você vai fechar uma administração com a gente. A responsabilidade legal pela execução vai ser ou minha ou do Marco, depende de quem assumir aquela obra, né? Então, mas é pelo CNPJ, que quer dizer. Isso, mas eu digo pela ART ou RRT, que é a responsabilidade legal daquela obra. É de quem for assumir a obra. É de um dos dois, mas assim, isso garante que o cliente, em caso de um eventual problema futuro, de alguma patologia, ele pode nos procurar que a gente vai resolver. Legal. Então, E que problema seria, além da patologia, assim, que pode estar no meio da obra, talvez? Bastante problema, cara. Bastante problema. Assim, são os mais... os maiores são... Na verdade, patologia nem tanto, né? É mais raro porque quando tem projeto bem detalhadinho e tal, a gente segue isso. Claro, sempre aparece algum imprevisto, mas é coisa que a gente já meio que está preparado para isso. Eu acho que o maior problema mesmo é material humano, né? Que tanto questão de faltas, assim, do pessoal, a gente, como a gente falou, a responsabilidade é ou minha, do Guilherme, ou seja, do CNPJ. Então a gente, independente de qualquer coisa, a gente tem que entregar aquele produto combinado e faltou gente, vamos dar um jeito, entendeu? É o mais complicado hoje, na verdade. Gerenciar essas equipes, assim, que é uma dificuldade. Até porque, assim, as patologias, elas vão acontecer devido a uma série de incoerências, ou no projeto ou na execução. Como a gente acompanha de perto cada etapa da obra, desde a alocação até o último acabamento ser instalado, assim, ele minimiza bastante a chance de ter alguma patologia. Não vou dizer que não pode acontecer, pode ser que aconteça. E daí, se acontecer, a gente está ali para... trabalho, né? Exatamente. E outra, a gente não consegue estar na obra às 8 horas do dia, né? Então, assim, a gente vai fiscalizar, principalmente nas etapas mais importantes, para que o risco seja diminuído, né? Então, assim, para falar a verdade, de questão de patologia, é muito pouco que a gente já teve em obra. Mas daí a gente vai lá, corrige, sabe? Não teve nada grave, assim, né? Justamente porque a gente faz esse acompanhamento, desde o primeiro dia ali que está fazendo a locação até a instalação da última torneira. Entendi. Então isso praticamente elimina as patologias, né? Isso é legal, que daí o cliente já sabe tudo que está acontecendo ali. Mas a parte do material humano, no caso, os pedreiros e tudo mais. Mas no geral, né? No geral que eu digo assim. Sim. É questão, não é só o pedreiro, assim. É a dificuldade de gerenciamento de pessoas que eu quero me referir, entende? Aí atrapalha o cronograma. Porque provavelmente você deve entregar um cronograma quando Isso, termina. Porque início, assim, na verdade. É uma coisa que se a pessoa for construir por conta, às vezes ela trabalha o dia inteiro, é difícil controlar, sabe? A gente, como o Gui falou, a gente tá em cima ali todos os dias, aí se torna um negócio mais fácil porque é o nosso negócio, entendeu? Agora, uma pessoa que está construindo, isso é uma dificuldade bem grande, assim, sabe? Principalmente também porque daí não tem aquele conhecimento técnico que a gente tem. E os dois juntos, né? Tanto parte de engenharia quanto de arquitetura. Porque às vezes, o que é muito comum, muito mesmo, faço isso há 30 anos e nunca deu problema. Mas a pessoa nunca voltou lá para saber se deu algum problema ou não, sabe? Então, às vezes a pessoa que contrata diretamente, acontece algum problema, o cara fala, não, vai ser assim mesmo, e vai ficar por aquilo, entendeu? O nós é um pouco diferente, assim, sabe? Entendi. Porque vocês estão acompanhando e não fica aquele mestre de obras que fazia as coisas igual antigamente.
Que entregava, tava bom, mas depois de 2 anos, 1 ano, já tava aquela rachadura. E isso também, não desmerecendo, né? Porque a gente escuta muito também a experiência deles. É aquele negócio. Com certeza. É trabalhos que se complementam, né? Então, assim, que a gente tem muitas coisas que a gente manja muito, tem coisas que eles manjam muito. O negócio é somar e fazer o melhor trabalho possível, entendeu? O trabalhinho. Não é aquele negócio também, não, é desse jeito e acabou. Aquela velha história, nem pra ele, nem pra mim, né? Entendeu? Se complementa, né? Isso. Igual arquitetura e engenharia. Exatamente. Essa foi a nossa prática ideia, primeiro, né? inclusive, quando começou a empresa, né? Foi um negócio assim, cara, vamos fazer um negócio, um BIM de pessoas aqui, né? Um negócio todo casado. Eletricista, gesseiro, tudo já tá... Sim, a gente tem contatos aí que já trabalham com a gente há bastante tempo. Sim. Claro que alguns foram se perdendo no meio do caminho, que não eram tão bons, e a gente foi, digamos, selecionando, né? Hoje a gente faz tem... um peneirão, né? Exatamente. Hoje a gente tem já em todas as áreas aí bons profissionais e um dos serviços incluído nessa nossa administração, na nossa execução, é o gerenciamento das equipes. Então, por exemplo, a gente já sabe que tal etapa vai acabar tal dia. Por exemplo, a elétrica vai acabar daqui 10 dias. Então a gente já sabe que daqui 11 dias a gente já pode pôr o gesseiro. Né? Então a gente já deixa programado, porque se for para programar no dia, o cara vai estar em outra obra, né? Então, então a gente já vai antecipando etapas. Em respeito ao serviço do cara, né? Do outro profissional, porque senão, chegar ali quero pra amanhã, não é assim que as coisas funcionam. Então a gente faz esse gerenciamento também, porque isso aí interfere muito no cronograma que a gente entrega no começo, né? O cliente, isso em contrato, a gente fornece um cronograma. Mensalmente a gente vai atualizando esse cronograma para ele saber que o dinheiro dele está sendo bem investido, se está coerente com o que foi feito até o momento na obra, né? Então, assim, para a gente conseguir cumprir esse cronograma, a gente precisa organizar as etapas com antecedência também, né? E isso vocês já deixam, por exemplo, o gesseiro já sabe que no dia 21 de agosto, daí... Pelo menos umas 3 semanas antes. Ele tá informado. Até porque, por exemplo, concretagem é um negócio que você não pegar 2 semanas antes, você não consegue vaga. Hoje tá bem complicado. Tá bem corrido, assim. Até complementando o que o Gui falou do cronograma, como eu disse antes, a gente acaba somando seus conhecimentos, né? É muito comum a gente fazer um cronograma, chamar nosso mestre de obra, sentar junto, porque é um trabalho em conjunto, falar, você tá achando que isso aqui tá coerente, isso aqui dá pra fazer? Então, não, dá pra fazer, talvez dá pra enxugar um pouquinho, pra ficar um negócio filé, assim, sabe? Porque, querendo ou não, o trabalho dele é crucial nesse momento, né? Então, como ele que vai executar, ele sabe uma velocidade de trabalho, se a gente consegue colocar mais alguma equipe, mais alguém para ajudar, sabe? Depende de tudo como o cliente pede, né? Que é bem comum, eu quero essa casa aqui, mas em tanto tempo. Tanto tempo tem que colocar tantas pessoas. Às vezes isso pode influenciar no custo da mão de obra. E quanto mais caro, mais mão de obra vai usar, no caso? Não necessariamente, sim. Porque, por exemplo, você pode executar uma casa de 400 metros quadrados e uma casa de 200 com 5 pessoas. A diferença é que ela vai levar praticamente o dobro do preço. Tempo, né? Do tempo, Então, mais mão de obra, o tempo maior. Só que é um caminho muito estreito entre você ter uma mão de obra ociosa, sim. porque se você colocar muita gente, vai ter gente que vai estar parada. Então você tem um limite ali, né? Você não pode colocar lá 30 pessoas fazendo uma casa de 200 metros, senão vai ter gente que vai estar parada, né? Você tem que trabalhar com uma equipe coerente com o tanto de serviço que tem, né? Umas etapas isso depende das outras. vocês que planejam, no caso, quando, por exemplo, às vezes, agora nos últimos dias pegamos vários dias de chuva, né? Quando abre o sol, que semana que vem, por exemplo, vai estar, a previsão é sol a semana inteira, a gente tenta trabalhar com um pouco mais de gente na obra. Por exemplo, era 4 previsto, mas vamos trabalhar com 6 porque a gente vai tentar recuperar esse tempo perdido na chuva, né? É claro que a chuva é uma variável que não tem como ser prevista, né? Às vezes pode chover lá 20 dias, você perde quase um mês, né? Que já aconteceu com nós. Já aconteceu com a gente. Então, assim, a gente tenta recuperar, mas isso não quer dizer que a gente, no cronograma, vamos ter que cumprir exatamente o que foi previsto sem considerar a chuva. Vocês passam um cronograma, mas tem aquela... Tem a variável, chuva, a pandemia, recentemente foi um problema, porque... A gente estava executando obra durante a pandemia. Às vezes não conseguia material, ou às vezes a pessoa pegava o Covid
não podia trabalhar durante algum tempo. Então, assim, essas variáveis não tem como a gente prever, né? Sim. Até questão de frete, né? A gente, de ponto da gente ir na loja de materiais, buscar o material e levar, porque não tinha como fazer essa ponte aí para não parar. Às vezes, acabou o material, ou todo mundo fica parado, ou não vou ter que levar, não tem problema. É um monte de variável que... Só que, claro, isso tudo é conversado com o cliente durante a obra também, né? Ele vê que tem coisas que não tem o que fazer. O que acontece, vocês deixam ele informado, no caso. Isso na verdade tem uma certa previsão no próprio contrato. E qual que é a previsão que vocês colocam? Por exemplo, é 70 dias, 80 dias, e daí 10 dias a mais, algo assim? Na verdade seria tipo, choveu 5 dias, pode prestar pelo menos mais 5, né? No contrato. Mas assim... Não é porque choveu 5 dias que você perdeu só 5 dias. Isso. Às vezes você choveu 5 dias, mas você perdeu pelo menos uns 7 ou 8, porque... Depende da etapa da obra. Depende da etapa da obra. Às vezes está tão molhado que você não consegue trabalhar. Né? Entendi. Por exemplo, essa semana nós estamos fazendo, em uma das obras, a gente precisa aterrar. Né? Hoje choveu muito pouco. Só que a gente não conseguiu fazer porque está muito molhado ainda de ontem. Amanhã a gente vai ver como é que está, se não está muito molhado ainda, para ver se a gente consegue fazer esse aterro. Senão vai ficar para o sábado ou para o segundo, né? Depois de alguns dias de sol, né? Então, não é porque choveu um dia que você vai perder só um dia, daí você perde 3, 4, entendeu? No reboco também já aconteceu, né? Esse ano, inclusive, de chover... Não choveu a semana inteira, mas choveu muito, assim, 3 dias da semana. Os outros 2 dias a gente tinha reboco. Daí, como o pedreiro fala, né, que não puxa. Não puxa a massa. Não puxa a massa. Você joga a massa ali, ela vai começar a desplacar, entendeu? É trabalho sobre trabalho, é perda de dinheiro. Tem alguns clientes que não entendem muito nisso, mas depois eles acabam vendo que não tem o que fazer, entendeu? Não adianta a gente ir ali, tá tudo úmido, jogar a massa que não vai pegar, você vai perder dinheiro. Começar a atropelar as etapas, não adianta, né? Tem que trabalhar da maneira correta. Com certeza. Então, mas eu vejo... Muitos clientes às vezes preocupados na hora de comprar material, né? Eles não sabem mais ou menos quantos tijolos, vocês dão certinho, por exemplo, a gente comprou tanto tijolo e vai usar, não sei, 90%, 10%, né? Quebra, cortar, não sei. Não, a gente consegue fazer uma previsão disso aí com os projetos, né, pronto, consegue fazer estimado. Cara, é difícil errar, assim, por pouca coisa que a gente erra, sabe? Essa questão do material mais bruto. Se a gente erra um pouco para menos, porque ele tem a possibilidade de ir lá e comprar mais. Né? Sim. E carregar é legal que essa parte do serviço de vocês é uma economia para o cliente, né? Em vez de comprar mais e como vocês acompanham a obra, tem a segurança do pessoal não roubar, né? Exatamente, tem isso também. Então, assim, a gente faz essa previsão aí, claro que vai por etapas, mas a gente tenta... O que a gente pode comprar de uma vez só para conseguir baratear, a gente compra. Principalmente se o dinheiro do cliente está disponível. Às vezes é um financiamento, você não consegue fazer isso. Tem que ir comprando por etapas mesmo, porque o dinheiro vem por etapas. Mas quando ele tem todo o dinheiro na mão, que vai ser pago à vista cada compra, a gente consegue preços melhores, comprar mais coisas de uma vez, o que novamente dá preços melhores. E além disso, a gente... faz vários orçamentos, né? A gente não vai, vou comprar lá no lugar porque da outra vez foi mais barato, né? A loja de materiais de construção, ela varia muito. Um dia um é mais barato, outro dia outro. Então a gente sempre está cotando em 2, 3, 4 lugares. E quando a gente faz a apresentação do cronograma, uma vez por mês, para atualizar o cronograma, a gente também atualiza uma planilha, onde a gente... a planilha de custo, onde a gente indica os lugares que a gente cotou, o lugar que a gente fechou, o valor, o dia que foi, nota fiscal, daí a gente separa por mês, né, para entregar no fim da obra. E por aí vai. Então o cliente tem que ter total controle ao fim do mês ali do que ele gastou, aonde ele gastou, quanto material foi, porque se tiver um parafuso comprado vai estar lá nessa planilha, entendeu? Então, isso na administração. Isso na administração de obra. Administração de obra. Que a gente contrata serviços separados. Já aconteceu de contratar os 2 serviços nossos, né? A pessoa contratar... Execução com a nossa mão de obra. Execução com a nossa mão de obra e a administração de obra também, que é todo esse controle, planilhamento, cronograma, sabe? A gente acompanhar a obra, acompanhar a concretagem, tá em cima da obra, assim.
Tipo, execute para mim, não quero me incomodar, mais ou menos isso, entendeu? Mas tem algum conflito, por exemplo, quando vocês não pegam tudo? Tem algum conflito com outro serviço? Não, já aconteceu também da gente só pegar a administração, tranquilo. Uma coisa que a gente não faz mais, até você comentou antes, né? A gente não faz mais acompanhamento, assim, por experiências que não deram certo, sabe? A gente não tinha uma autonomia sobre a equipe, né? Porque o acompanhamento era como se fosse... eu quero que você venha aqui uma vez por semana, vamos dizer assim, para ver se está tudo ok, se está a parede no lugar ali. Só que, por exemplo, se não tivesse, a gente não tinha essa autonomia de chegar assim, derruba aqui e faz de novo, que tá errado. Sim. A gente tem que chegar pro cliente e falar, isso aqui não tá certo, daí... tá fora de norma. E daí ficava as duas palavras. Ficava esse conflito, né? Porque daí a gente... Foi por esse motivo que a gente parou de fazer somente o acompanhamento. Somente o acompanhamento. Porque, como a gente não tinha autonomia na equipe, a gente tinha que avisar o proprietário. Aí o proprietário ia lá no mês de obra, falava aquele papo, não, faz 30 anos que eu faço isso, tá certo. Entendi. E a gente ficava falando, não, tá errado porque a norma é desse jeito. Daí o cliente, ao invés de ele ter uma vantagem, assim, não se esquentar a cabeça, ele estava se esquentando mais ainda, porque ele ficava no meio do fogo cruzado ali, né? Sim. Então a gente decidiu por não fazer mais o acompanhamento, ou a administração, ou a execução com a nossa equipe, ou os dois juntos, né? Ou global também, né? Ou global também. Que obra global, a gente compra o material, o projeto é esse, o proprietário apresenta, daí a gente orça em cima do projeto. No geral, esse é um projeto. E passa, com tanto, você me paga tanto, eu te entrego isso aqui, pronto, você só entra dentro da casa. Entendi. Tem essa questão também, que daí... A compra de materiais é nossa, a gente obviamente não passa o relatório para ele de onde foi orçado, né? Porque isso é nosso. Se a gente paga mais caro, azar nosso. Se a gente paga mais barato, ótimo, beleza. Pra nós, né? Entendeu? A única coisa que daí a gente passa ainda é o cronograma. Né? O cronograma mantém, né? Porque ele tem que saber novamente onde o dinheiro dele está indo, né? Se está coerente com a etapa, com o tanto que foi construído e por aí vai. Ele está acompanhando de certa forma o cronograma, né? Mas e essa parte do tempo de obra? Quanto tempo demora, em média, as casas que vocês já executaram até agora? Vai variar bastante, né? Porque depende do tamanho, às vezes a complexidade. Às vezes não é uma obra tão grande, mas ela tem muitos detalhes, muitos vãos, às vezes em balanço ou vãos grandes, muitos detalhes na fachada. Então isso vai variar. Vai variar. Não chega a mais de 2 anos? Não. Na verdade depende do tamanho da obra. Mas a obra, assim, de uns 200 metros, nunca, entendeu? Não tem como. Que é mais ou menos, a média, assim, do tamanho é isso. Só que... para 200 metros vai, assim, um tempo, assim, que dá para fazer tranquilo, 12 meses ainda. Com folga já, né? A gente joga parte de... Tem que jogar lá pra entrega final da obra. A gente joga um pouco a mais porque, normalmente... As pessoas têm uma visão aí de obra que a obra sempre atrasa, então a gente joga uma certa folga, não muito fora da realidade, mas... Um mês e meio, pra bem a verdade, é isso aí, um mês e meio, até dependendo, igual você falou, da complexidade, até uns 2 mesinhos assim, né? Porque, por exemplo, tem casa que a gente executou de 188 metros, que foi mais rápida do que outra de 188 que tinha um pé direito duplo, que tinha um mezanino e tal, sabe? E outra complexidade. Outra complexidade. As duas eram o mesmo padrão. Uma era um pouco mais térrea, né, obviamente, que a outra, mas essa de mezanino, por exemplo, era mais chatinha assim de executar, sabe? Principalmente porque tinha 2 níveis de laje. Ela demora um pouquinho mais. Pé direito duplo ali. Sim. Então, né, tem certos problemas, vamos dizer assim, que... sem contar com os outros, né, que vocês falaram, clima e pessoal... Isso, claro. Às vezes você está numa época chuvosa do ano e na outra hora você pega a época seca, então você não perde tantos dias por chuva, então isso aí vai ter uma variação, mas... normalmente a gente consegue cumprir o nosso cronograma. É só se acontecer algo excepcional, assim, para não cumprir aquilo que está no cronograma, né? E eu comentei na pauta de ter alguma história interessante, né? Vocês pensaram em alguma história legal? Eu tenho uma recente, inclusive, que a gente
gente foi fazer a alocação, né? Instruir lá a equipe a fazer a alocação de obra. E ia no outro dia para verificar, né? Eles fizeram, inclusive, num sábado a locação e daí eu fui na segunda para verificar. Cheguei lá, bati o olho, não tinha ninguém na obra, porque eles estavam terminando outro serviço, mas foi tudo planejado, né? Porque eu só ia verificar naquele dia para autorizar a furar no outro dia. Então estava tudo ok, né? Eles não estariam lá. Mas eu cheguei lá, já bati o olho e já vi que não estava certo. Assim, só olhando. O que eles fizeram? A garagem da casa, que obviamente na frente, obviamente não, dependendo da arquitetura pode ser nos fundos, mas nesse caso era na frente, eles simplesmente inverteram o projeto e a garagem tá ficando lá atrás, na locação, né? Tava os pontinhos lá marcados com cal, tava ao contrário, simplesmente ao contrário. Então, assim, essa é uma vantagem de ter algum profissional habilitado para fazer essa vistoria, porque essa equipe que tá lá é uma das nossas melhores equipes, o pessoal muito experiente, sabe? Mas mesmo assim aconteceu, porque eles fizeram uma leitura de projeto ali na hora equivocada, fizeram a alocação e ficou ao contrário. A sorte não, aí que entra a competência de ter uma equipe preparada, né? Como é o nosso caso, porque a gente foi lá, verificou que estava errado, refez a alocação e liberou para fazer os furos da fundação. Ainda bem que não tinha perfurado. Mas imagina se o cliente não contratou, né, a gente para fazer essa vistoria. Ia ter furado. Porque quando o pedreiro chegou lá, eu falei, tá errado? Ele, não, tá tudo certo, ó, vamos conferir, tá certo. Eu falei, tá errado. Daí já peguei o projeto e mostrei, ele já viu que tava errado. Mas só que se o proprietário que não entende nada de obra, na maioria das vezes, ele ia confiar no mestre de obra, ia furar e tal, ao contrário. Aí imagina quanto dinheiro ele ia ter enterrado ali, literalmente enterrado. Então, esse é um dos casos, eu acho, mais engraçado aí que a gente teve. Teve outro também que foi inclusive, eu acho que o último, né, que a gente pegou, parte de acompanhamento, que foi... A gente estava executando, eram geminados. E daí, na época, eu lembro que quando a gente chegou lá, eu fui num sábado também, dar uma olhada lá no projeto, comecei a ver falta de ferro e tava esquisito aquilo, sabe? Tipo, eles tinham marcado para segunda-feira a concretagem, tava tudo certo, da laje superior, era um sobradinho, sobradão, né? Um sobrado legal, assim, grande até. E daí, que nem a gente falou, concretagem você tem que marcar umas 2 semanas antes, assim, senão você perde a vaga. Tava tudo certo pra segunda, fui lá e tal, tava alguma coisa errada. Daí eu liguei pro Guilherme, falei, cara, tá de boa, vem aqui. Aí a gente começou a olhar, cara, peguei o caderno, começamos a rabiscar tudo. Aí falamos com uma das pessoas envolvidas com a obra lá, e daí acabou falando que, não, mas isso aí fulano falou, não precisa, vamos tirar fora. Assim, o cara tirou ferros da laje, cara. Uma viga. Não, isso aqui, ele tirou uma viga era pé direito duplo, assim, sabe? Tava uma casca de ovo, cara, vem falar a laje, sabe? Ia jogar o concreto sendo daquilo lá. E não sei se ia cair na hora, mas que ia trincar tudo, ia. Porque cair é bem difícil. Cair é bem difícil, mas que ia trincar tudo, ia começar a aparecer patologia, assim. Com certeza aí. Rapaz, eu só falei assim, vamos ligar pro proprietário. Fizemos uma folha de caderno desse tamanho, assim, de tópicos. De um monte de coisa errada, cara. Nicho, um pilar, sabe? Mas tudo questão de cima, assim, que foi o andamento da obra do período da gente ir da última vez e ir na outra, entendeu? Então, a equipe deles... Foi um negócio rápido. Contrataram. A gente não tinha nada a ver com aquilo. E daí a gente ligou, cancela a concretagem, queremos todo mundo aqui, todo servente, pedreiro, mestre de obra, proprietário, todo mundo na obra. Tiramos um xerox da folha, entregamos todo mundo e falamos, isso aqui tem que arrumar, isso aqui tem que arrumar, porque senão não tem concretagem. Daí eles arrumavam. Daí até tal dia a gente volta aqui, daí libera pra concretagem. Aí beleza, foram lá, fizeram tudo, arrumaram tudo, colocaram o ferro de novo igual tava no projeto estrutural esperando, né? Daí depois a gente liberou pra concretagem, mas assim, se a gente não aparece lá, cara, igual o Gui falou, cair não vai, mas começa a trincar. Ixi, daí vem pra nós de novo, né? Patologia futura, igual vocês falaram, né? Vai começar a moldar o piso, vai começar a trincar tudo ali, o piso, vai trincar a laje. As placas cerâmicas, trinca pintura, cara, problemas no geral. E isso a gente tá falando de erros mais grotescos, assim, mais pesados, né? Que vão ocasionar
problema mesmo, mas a gente já pegou erros mais bestas, vamos dizer assim, tipo, aqui era pra ter uma porta e o cara tava levantando a alvenaria, chegamos lá, tava na metade da alvenaria. Aí falou, tá errado, tem uma porta, errou e tal. Mas assim, a gente chegou numa etapa que ele tava nem na metade da alvenaria. Mas se vai até o final lá, às vezes o cara não vê e reboca daqui a pouco, sei lá, o custo ia ser bem maior, né? Assim a gente conseguiu, como tava ainda mole a massa do assentamento, a gente conseguiu remover os tijolos, aproveitando, perdeu um pouco de massa, né? Mas assim, o custo poderia ter sido bem maior, o prejuízo no caso, se aí não tivesse um acompanhamento feito por nós. Né? Se fosse o cliente, talvez o cliente nem ia ver que tinha uma porta. Né? Ele ia ver lá pra frente e falar, pô, mas aqui não tem uma porta. Talvez ele não ia ver porque, igual a gente comentou. Ele não trabalha. O cara às vezes trabalhou 3 dias que ele consegue voltar na obra dele, entendeu? Isso aí já ia estar lá pra frente. Sim, já está. Então, ele ia ver, ele não conseguia entrar na obra, né? O custo ia ser bem maior para arrumar, então. Sim. Né, nesse sentido também a gente evita prejuízos, né? Mas onde é que entra pelo banheiro? Ih, rapaz, esqueci a porta. Como é que pode, cara? Mas acontece, fazer o quê? É assim mesmo. Mas é engraçado, mas pra ele não deve ter sido muito engraçado. Nesse daí... Vocês contaram pra ele? Pro dono, no caso? Sim, foi, mas assim, como foi um negócio que não teve muito desperdício, foi pouca coisa, perdeu um pouco de massa ali, mas era um negócio que não dava nem pra computar, assim, porque os tijolos foi reaproveitado. Então daí, né, seguimos com a obra e no fim deu tudo certo. Mas acontece desses erros aí. Os erros sempre vão ter, né? Acho que ainda mais que não tem como ficar o tempo inteiro, como vocês falaram antes. E a gente está falando de um trabalho manual, né? A obra é um trabalho manual. Sim. É um artesanato, bem dizer, em grande escala. Então, assim, vai ter pequenos erros, mas tudo tem que ser dentro de uma coerência, não pode ser um negócio grotesco, né? Tem que ser um negócio... falaram da laje, não? Pois é, aí não. É um perigo, assim, sabe? A gente até tem umas práticas, começou, com o tempo a gente vai sempre melhorando, né? Tenta, pelo menos, e colocar coisas melhores para ir adequando as nossas obras. E a gente tem algumas práticas que, principalmente, igual o que falou, questão de comprar tijolo, material bruto e tal. Cara, a melhor coisa de comprar também não é só você conseguir um preço melhor e tudo. Você consegue organizar, a gente faz uma previsão do canteiro de obra, sabe? Aqui vai vir todo o tijolo, vai ter o fechamento em volta com o muro, até para segurança e tudo mais. Sim. E a gente tem outra prática também de espalhar pedrisco na obra inteira, sabe? Onde vai ter piso, não só por limpeza e tudo mais, né? Porque senão você dá uma chuvisquinha aí e vira um barril só. Nossa. Porque daí se cai massa, começa a cair muita massa no chão, coisa assim, a gente, tem alguma coisa errada aqui, o cara tá desperdiçando muito material. A gente já tem um controle muito maior, a gente bateu o osso e já vê, entendeu? Agora, se tá tudo desorganizado, cara, pra você ver esses detalhes, mesmo no negócio da porta, assim, que já é uma coisa maior, é mais difícil de você controlar, né? Então manter um canteiro de obra organizado é essencial para também controle de gasto de material, né? Sim. Vocês conseguem visualizar isso, exatamente. Lugar para pedra, lugar para areia, já deixa perto do portão para o caminhão ter fácil acesso, sabe? Deixa tudo separadinho, o cara que entra do início ao fim da obra é muito provável que ele vá ver a mesma imagem, assim, só vai subindo a obra, mas a questão dos materiais vai estar no mesmo lugar. Mas vocês trabalham só com alvenaria, no caso, né? Já mexeram com drywall, alguma coisa assim, não sei. Cara, a gente já fez obra de interiores já. Drywall mais usado, né? Mas mais essa parte bruta, assim, né? De interiores, por exemplo, móveis, daí já não... Nem projeto a gente indica, igual me falou no início. Antes de fazer elétrico, hidráulico, hidrossanitário, que a gente vai fazer, é indicado fazer um interiores para não ter quebra-quebra, né? Depois a pessoa acaba economizando lá na frente. Assim, mesmo que a gente não faça, a gente indica para que faça, espera, inclusive, para fazer os outros projetos para isso. Às vezes espera para iniciar a obra, atrasa um pouco o início da obra para projetar bem, porque um bom projeto também significa uma economia lá na frente. Então, é essencial, né? Que se tenha tudo compatibilizado antes de começar a obra, né? Porque depois lá na frente vai evitar quebra-quebra e mudança. E outra, querendo ou não, se a pessoa vai fazer, fez agora ali, fechou interiores, ela ia fazer lá na frente.
Então o tempo de... Ela só tá adiantando o tempo de projeto que ia ter lá na frente e economizando quebra-quebra. Com certeza. E essa parte de interiores que vocês falaram de drywall, ela é mais limpa, né, do que a alvenaria. Bem mais limpa, se for ver a obra assim. A gente até tá orçando agora uma casa, né? Inteira de drywall. Isso. Então. Que não é muito comum aqui, né? É meio cultural, né? Assim. Mas o preço é um pouco mais alto, né? Ou não? De steel frame é um pouco mais alto por causa até do aumento do ferro e tudo mais, né? E dos metais. De wood frame não, daí é um pouco mais barato, assim, mas não é muito comum, né, cara? É um negócio meio cultural, na verdade. Não sei por que aqui não pega, né? Não temos muita demanda desse. Acho que é mão de obra também, né? Porque deve ser mais especializada, né? Sim. Pro steel frame. Mas tem, às vezes. A gente já fez também uma obra de tijolo ecológico, né? Mas foi... Cara, esse tipo de coisa acontece quando o cliente já chega com a ideia, entendeu? Sim, não é vocês que apresentam. Não. Ele já chegou, eu quero fazer e tal. Eu quero fazer uma casa toda de madeira de lei. É o cara que chega com essa ideia, entendeu? Não é a gente que propõe. Normalmente a gente é adepto ao tradicional. Mas o cliente chega com a ideia e vocês compatibilizam ali. Isso. Vocês sabem, né? Essa do tijolo ecológico. Proposta, né? Essa do tijolo ecológico, inclusive, a gente teve que dar uma boa estudada. Foi um desafio, assim, cara, mas foi bem legal. Na verdade, ela está em execução ainda, mas a gente fez só a parte dos projetos. Assim. Bom, não está finalizada. O que muda mais, assim? A espessura do tijolo é a mesma? Cara, a grosso modo, aqui, vamos falar, para o pessoal entender, é um Lego gigante. Vai encaixando. O tijolo tem uma medida. Ele tem uma medida padrão, todos têm. O controle assim, dele é bem grande. Ele não é que nem o tijolo normal, que às vezes vem. O tijolo normal, inclusive, ele varia um pouco as medidas, coisa de milímetros pelo menos varia. O ecológico ele vem exatamente certinho. Porque ele tem que encaixar certinho. Senão não fecha a parede, daí depois... Os cômodos têm as medidas que são a soma do tamanho dos tijolos ecológicos, senão... Ou fechar no meio tijolo ou fechar no tijolo inteiro, então... Tem essa... Você não pode simplesmente, 3 metros aqui, essa parede, ali tanto... Não, tem que ver se vai caber certinho. Isso, tem que fazer as contas. Bem minucioso, o negócio. E mas deve ser... diferente projetar uma coisa assim. É diferente, é legal. Além disso, muda um pouco a elétrica e a hidráulica, porque o tijolo ecológico ele tem 2 furos, né? Daí passa tudo por dentro, não tem quebra-quebra, é uma obra mais limpa e tal. Mas a estrutura é o tijolo em si ou tem os pilares? Ele é quase como se fosse assim uma estrutura, uma alvenaria estrutural. Legal. Tem os groutes e tal, os groutes seriam como se fossem os pilares, né? Mas tem os ferros no meio do tijolo, tem a parte concreta, né? Mas isso é um pouco diferente da convencional, né? Esses graus fazem o papel dos pilares, vamos dizer assim. Até porque a ideia do tijolo ecológico é ele ficar todo aparente, né? Senão, se tivesse ali um pilar, ele ia estragar toda a estética do negócio. Ia ter que rebocar, por exemplo, ia estragar tudo. Claro que dependendo da arquitetura, a gente precisa utilizar alguns métodos do tradicional, por exemplo, fazer as vigas. Nesse caso era uma obra que não tinha laje, então o próprio tijolo já suportaria ali a carga do telhado ali. O tijolo junto com a ferragem distribuída. Mas, por exemplo, se fosse um sobrado, a gente teria que fazer vigas no tradicional para conseguir resistir às cargas. Lógico, tem que ter tudo calculado, mas a grosso modo, explicando aí, teria que ser um pouco misto, vamos dizer assim. Sim. E vocês pegam geralmente a obra do início ou vocês pegam bastante reforma? Assim, porque reforma sempre... No início a gente pegava bastante reforma, né? No início, na verdade, pega de tudo, assim, um pouco. Agora a gente já dá mais uma selecionada, assim. Porque... reforma é bucha, pra falar a verdade, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar de fato. É difícil pra orçar, até. Não foi vocês que foram lá e... Então, a primeira pergunta hoje é, tem projeto? Pra se saber não tem, a gente já não mexe, porque é incômodo dar certo. Então... Porque você abre lá, orçou um negócio, você abre, tem mais 10 problemas que você tem que corrigir. Às vezes a fiação lá já está defasada, porque é uma casa antiga, daí isso não está no orçamento, então é um pouco complicado. O que a gente está pegando também é a ampliação, né? Que daí já é um negócio mais tranquilo.
Ah, sim. A ampliação é mais tranquilo, né? A gente faz uma É estrutura nova, independente, sabe? Faz uma sim. ampliação bem feitinha. Nada dependendo da obra antiga, né? Isso. Daí é mais tranquilo, mas reforma em si tem que ser bem calculado, porque senão pode dar prejuízo, né? Ah, com certeza. Mas retrofit nada de fachada, vocês pegam fachada, por exemplo? Ah, geralmente não, né? Não foi algo assim que tá aparecendo muito pra nós, né, esse tipo de obra. Mais ampliação mesmo, obra do zero. Uhum. É que, na verdade, a obra, ela mesma se faz propaganda, né? Então, como Ah, sim. o povo vê a gente fazendo casa, vê lá a placa e tal, vem atrás querendo fazer casa. Geralmente é assim, ou Um indica ampliação. pro outro, né? Ah, Fiz minha casa com eles, então... Daí, né? é que eu vi que vocês fizeram de um colégio. Foi um ou dois colégios que vocês fizeram? Acho A gente já que fez 2 reformas. você forma. Não, no início foi uma reforma, né? Uhum. É no mesmo colégio, foi uma reforma e daí depois a gente fez agora uma ampliação bem maior e tal, já era um negócio mais... Mas também, Tá independente, é um negócio... Tá concluindo, inclusive. Ah, não era a fachada em si, né? Era só um ponto, Era- acho que era do alfinete lá. Era pra acesso do carro lá, né? É pra deixar as crianças, os alunos no coberto, vamos dizer, né? Ah, sim. E para evitar que formasse fila na rua, né? Então daí entra pela calçada, deixa as crianças ali e sai de novo. Enquanto isso, a passagem na rua fica liberada para o trânsito. Mas ali foi um desafiozinho também, porque pra dentro era um nível bem acima, assim, da rua, sabe? Uhum. Teve bastante carga de caminhão, teve árvore ali, né, também, tipo, Para tirar. muita coisa que teve que mexer ali dentro, mas mais nessa parte de nivelamento e tudo mais, sabe? Não mexemos na estrutura, igual a gente comentou, antiga, assim. Aham. Foi um negócio novo, só ali no terreno pra dar melhor. Ah, Ali o principal desafio foi o prazo de obra, né? Que a gente tinha basicamente as 2 semanas de férias das crianças ali, né? Que Na a verdade, nós antecipamos uma É. semana, começamos uma semana antes das férias, né? Eles ainda estavam com aula, aham. no que a gente conseguiu fazer, mas a parte do quebra do muro que era existente. Que era o mais perigoso, né? É. Vamos dizer assim, E parte... máquina entrando, foi tudo nas férias. Então, Ah, quando eles voltaram, já tava pintando, bem dizendo. Tinha muro pra derrubar, tinha bastante coisa assim, que daí se passa alguém na hora acaba voando, mesmo que isola. Ah, sim, às Né? vezes bate Então a esse resenha, tipo, sai voando. esse tipo de coisa aí a gente fez tudo nas férias deles. Depois foi mais parte de pintura, agora só falta recolocar o letreiro, pra falar bem a verdade. Né? Pra finalizar. E uns detalhezinhos de pintura, assim, de retoque, vamos dizer. Aham. Daí, Que finalizar. só faz depois, né? Porque às vezes vai colocar letreiro, vai colocar até em janela na casa, acaba dando uma riscada. A gente sempre deixa os últimos detalhes da pintura pra depois de tudo, assim, porque sempre tem algum belzinho. Vocês falaram até a parte do solo, nivelamento, até lembrei, vocês fazem a parte de sondagem também, é terceirizado no caso, né? Terceirizado. Eles sempre fazem porque tem que aguentar a estrutura. Sim. Não, sobrado aí tem que fazer, não tem como não fazer. Até na verdade, o ideal era toda fazer obra sempre. deveria ter, mas nem todo cliente quer fazer. Mas vocês indicam sempre Se faz. Né, a gente já pegou, a gente trabalha também com perícias, né? Então a gente já pegou uma obra que eram 2 casas, padrão Minha Casa Minha Vida, né? Sim. E só que tinha um desnível lá que foi feito uma telha de uns 5 metros, né, Marcos? Eu acho que eram uns 6, 7 Mas era assim, tudo bem. 5 pelo menos, né? De diferença de nível. Pai, chegava a dar medo Do lote dos fundos pro lote dessas 2 casinhas. Era uma casa totalmente simples, não tinha grandes vãos, não tinha nada assim que poderia agravar, a não ser esse grande ateu aí, né? E foi ali que começou a dar problema. A casa trincou, mas não era trinca que cabia a mão, assim. A casa começou absurdo. a deslizar pra trás, entendeu? Foi isso que... Porque foi feita uma contenção mal feita, no caso, e foi mal compactado esse solo que foi aterrado ali. E quando Aí, começou a chover e começou tal, a a sentar. estrutura da contenção deu uma cedida e o solo foi junto. E daí veio trazendo a casa, né? Ela não chegou a cair, mas as trincas que teve lá. E aí as casas já estavam vendidas, as famílias já estavam morando. Aí o cara que vendeu teve que arcar. Na verdade, isso está até na justiça até hoje, né? Ele tá tendo que arcar com
os aluguéis dessas famílias. Então, um prejuízo enorme por falta de sondagem, que se ele tivesse feito. Sim. Não só por isso, né? Eu falo falta de sondagem porque a fundação foi mal dimensionada para aquele caso, né? Isso a gente chegou através da perícia, nessa conclusão. Mas além disso, foi feita uma contenção mal feita e o aterro foi mal feito, né? Então, a união desses fatores que ocasionou essas patologias aí. E a perícia geralmente vocês fazem quando o cliente chega e acha que vai vender ou ele vai... Cara, pra ser bem sincero, normalmente é quando dá problema. E geralmente quem vem atrás de nós é advogado. Nesse caso foi um advogado que era o nosso contato. Entendi. E a gente fez o laudo, né, no caso, pra defender o cara que vendeu as casas, no caso. Era uma tarefa difícil, né? Porque tava bem... ele, tipo assim, não tava difícil pro lado dele, só que assim, ele era um cara leigo, né? Então quem deveria ter orientado ele na ocasião era o engenheiro dele, que não teve acompanhamento, novamente, um acompanhamento importantíssimo, né? Não teve, foi feito tudo no que o mestre de obra dizia, o dono não entendia, ele, beleza, é isso aí. E foi igual aí que vocês comentaram antes, né? que Se deu não problema. tem ali vocês na obra, o mestre de obra fala, é isso. Não adianta, cara. A obra é uma soma de fatores. É conhecimento teórico, prático, é equipe que faz uma coisa, equipe que faz outra. Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Sim. E se tentar fazer sozinho, muito provavelmente não vai dar certo, entendeu? Exatamente. E você economiza, né? Porque se dá uma patologia, você paga mais. Exatamente. Se não tá acompanhando, usa cimento a mais ou faz alguma cagada em si ali, daí vai ter que quebrar, fazer de novo, né? Tudo isso é custo. É custo. E a gente já fez uma estimativa, né? Inclusive apresento para muitos clientes que essa administração, pelo menos assim, ela se paga, cara. No mínimo. No mínimo ela se paga, sabe? De tanto Mês a que mês, ela né? dá. Porque a gente cobra mês a mês, né? A Sim. administração. Só que a economia que a gente tem no mês, ela já paga. Às vezes, no fechamento das esquadrias, por exemplo, paga, sei lá, 3, 4 meses, porque a gente economizou de cotação, de fazer, vamos fazer o desse mesmo jeito. material, mas com uma empresa Diferente. A ou B, varia bastante preço. É claro que a gente sempre tem as nossas empresas de confiança, não vamos indicar qualquer um lá pro cara. Sempre quem já fez trabalho com nós, Isso. a gente conhece mesmo, assim. A gente tem preferência por alguns, então a gente compara com a mesma qualidade, vamos dizer assim. Porque também não adianta você comparar um produto A com um produto C, vamos dizer. Claro que vai dar diferença de preço. Tem que ser o mesmo produto, a mesma qualidade, a mesma instalação, vamos dizer assim, né? Tem muito disso, as pessoas colocam... Falo no geral, né, assim, não ninguém específico. Mas às vezes coloca lá um orçamento baixo para fechar, mas a qualidade já não é... Porque daí ele consegue fechar, depois que fechou, beleza. Não, mas se quiser isso aqui, tem um adicional de do que isso aqui. E a pessoa que é leiga, ela compara o valor, assim. Se esse aqui tá mais baixo, esse aqui tá mais baixo, esse aqui já chama automaticamente mais atenção, entendeu? Sim. Então a gente faz essa comparação justa, assim, sabe? Não, mas esse aqui mesmo... tá baixo por quê? Não, tá faltando tal item. Ah, tá, beleza. Sabe? Essa compatibilização, assim, é muito... A gente dá muita atenção para isso. A administração a gente fala que se paga porque a gente faz isso. E também, no início até que a gente falou do cronograma, o Gui comentou agora que a gente cobra por mês, né? Sim. A importância do nosso cronograma também é para nós, porque se a gente estima que essa obra vai levar 10 meses, com o cliente a gente fecha 10 pagamentos mensais. Se a obra durar 11, 12, 13 meses de atraso, a gente não recebe mais, são aquelas 10 vezes, entendeu? Um valor fechado dividido no Isso é até bom porque prazo, vamos tem dizer. muito aquela cultura de a obra atrasa. A nossa ideia também não é atrasar, porque a gente combinou em 10 meses, o nosso recebimento é para 10 meses e tal. Beleza, acontece terminar em 9 meses, o acordado era 10 meses. Nós vamos receber os 10 igual. Mas assim, a maior preocupação das pessoas é em atraso de obra. Se adiantou, Ótimo, maravilha, excelente, não tem problema nenhum, entendeu? O problema mesmo é o atraso. Então isso é mais uma coisa assim que a administração de obra conta muito, assim, tem que pensar bem antes, planejar bem o negócio.
Por isso que é vantagem, né? Você pensa tudo antes, já sabe o que vai gastar, tudo. Eu ia falar do material, por exemplo. Vocês sabem quanto vai gastar, mas vocês compram, daí a maioria fica no canteiro de obra ou fica no estoque da loja? Depende do material, Depende né? do material. Se for tijolo, Fica na a obra. gente manda pra obra. Mas vocês compram tudo já? Basicamente tudo. A gente faz lá a estimativa de início de obra, né? Às vezes a gente coloca uma margem um pouquinho a menos, que se faltar é pouca coisa, para não ficar sobrando, Sim. e manda para obra. Né? Aí, por exemplo, ferragem relativa. Às vezes a gente amarra em obra, né, o aço. Às vezes a gente já manda pronto. Compra amarrado. Então, compra amarrado. Daí ele Isso depende do preço, no caso. Depende do Depende da acordado. negociação do cliente. Ah, entendi. Mas daí, assim, quando a gente compra prontas as ferragens, aí ela vem por etapas, então ela não fica na obra. Ela fica em barracão guardada, protegida. Ou nem tá montada ainda, É. nem tá amarrada ainda. Ela é amarrada. Fica lá. Terceiros. Isso. Aí vocês alugam também container, né? Sim. Pra ficar. Para armazenar os... Isso aí é uma prática que a gente faz do início ao fim da obra, assim, porque é muito comum você pagar o container no início da obra, mas daí passou da laje, beleza, vamos fechar um quarto e carregar tudo pra dentro, sabe? Aham. É um risco porque não fica bem seguro igual, não veda de umidade tão bem, sabe? E o valor do container no montante final da obra é muito pouco. É interessante a gente falar isso porque a gente já fez isso bastante, né? De separar um quarto para tentar economizar, mas a gente chegou à conclusão que é uma economia meio burra, vamos dizer assim. Sim. Principalmente porque você vai chegando nas etapas da obra, por exemplo, você precisa sentar o piso. Aí você tá lá com aquele quarto cheio de material. Daí o que você faz? Você assenta em um, daí você tem que isolar, pega tudo aquele material, leva para o outro para sentar nesse, aí você vem a pintura. Aí você faz lá o amassamento, né? Você faz o amassamento num quarto, tem que tirar todo o material, jogar pro outro. Cara, E o então tempo que gasta, né? gasta diária. tempo. Exato. Diária dos profissionais. Tudo. A obra fica mais suja, porque os materiais, cimento sempre fura um saco, alguma coisa, carro também, então é uma coisa que não compensa, que a gente parou de fazer. E dificulta no controle também, né? Você começa a mudar muito o lugar dos materiais. É. Ali não, aqui é o lugar dos materiais, cimento, cal. Então hoje a gente está indo arame. desde o primeiro dia de obra até, bem dizer, o último, assim, com o controle. Tira o container quando vai levantar a fachada frontal, né? A fachada o não, pórtico ali, o pórtico, onde vai o portão, aquela Que alvenaria daí- ali na frente, né? E daí não tem muito o que fazer, né? O lugar do container e... Porque daí você precisa daquele espaço para fazer, né, o portão, então daí a gente acaba tirando. Mas vocês não pegam aqueles menores, talvez? Ou daí já não Depende. precisa muito? Não, a gente, daí nessa etapa a gente elimina o container, né? Ah, sim. Porque daí se precisar material é pouca coisa, fica ali dentro, a gente daí consegue. fica dentro. Mas assim, o tamanho do container ele varia de acordo com a obra também, né? Porque tem obras, por exemplo, que a gente guarda até a betoneira dentro do container. Daí é aquele container de 6 metros, entendeu? Tem outros que a gente já não precisa. Porque assim, nas nossas, que a gente também executa para venda, nas nossas obras a gente coloca o padrão, sabe? Primeiro passo, tá com o projeto tudo pronto para aprovar, beleza, tá com o alvará de obra. Fecha todo o muro, levanta todo o muro, faz a terraplanagem, fecha todo o muro, coloca tapume na frente da obra, coloca o container, a gente coloca câmera nas nossas obras. No poste, né, de luz, porque, cara, uma segurança a mais. é um negócio que tá ali suscetível a qualquer coisa, sabe? Tipo, E se exposto. roubar, quem que se responsabiliza, assim? Se a nossa for obra, o prejuízo é nosso. Vocês. Se a gente fechar uma obra global, o prejuízo é nosso. Se for administração, o prejuízo é do cliente. Daí não. Né, De a gente não tem culpa. Quem né? tiver responsável pela compra dos materiais, Exato. bem dizer, é isso, E entendeu? aí pagamento. comprou e é responsável pelos materiais. Porque em obra de terceira a gente indica também, vamos colocar tapume, vamos colocar um container até o final, vamos colocar a câmera, mas assim, tem cliente que não quer, então tudo bem, a gente... Vamos forçar. Geralmente tapume todos querem, sabe? Tapume e container, não até o final, o container a gente meio que, não, vamos deixar e tal, acho que compensa, meio que tenta fazer essa explicação também, mas câmera assim é mais raro, eles não querem muito não. Isso que a gente tem também, né, pra colocar, sabe? Essa câmera
vocês chegam a comprar, vocês têm e já meio que alugam para eles, ou tem todos os serviços? Indica terceiros, né? Empresas terceiras que fazem monitoramento. Ah, eles pegam uma empresa. Sim. Na nossa não. não, porque a câmera é nossa e daí olha pro aplicativo e tal, né? Entendi. Mas, lógico, paga a instalação. Pra instalar, né? pra gente terceiro paga. instala. Mas para os monitorar, outros, não. os terceiros, a gente paga monitoramento. Porque só de ter a câmera ali, já assusta, o cara que vai roubar ele já vai pensar duas No vezes. tapume a gente já monitorado, já você uma plaquinha. Entendeu? Mas assim, recentemente aconteceu na nossa obra, tava só com o padrão ainda, tinha feito as estacas só e os blocos concretados e tentaram roubar a fiação do padrão ali que vem do poste, né? Que é uma bitola grande. Já tava ligado. Tava ligado, já inclusive o cara provavelmente tomou um choque, porque ficou tudo preto lá o padrão, danificou o padrão, teve que arrumar. Desarmou o disjuntor, então... o cara não levou nada, tomou um choque, mas deixou a quebra lá pra gente se virar. Na verdade, ele levou um pedaço de fio que estava enterrado, que era pra gente usar na obra, tínhamos que repor. Esse, como era nosso, o prejuízo foi nosso. Mas assim, foi a primeira vez, eu acho que aconteceu, né? Acho que foi. Tinha subido escola, outra obra, mas assim, coisa... Pequeno, mas assim, de tentar roubar assim mesmo foi a primeira vez. É isso que a maioria tem câmera. Então... Por isso, a gente gosta, é bom falar isso aí, porque dá bastante diferença, assim, cara. Uma obra que você olha sem tapume, sem nada, e uma obra bonitinha, sabe? Uma coisa que tá bem cuidada, né? O pessoal já acha que tem uma pessoa 24 horas ali olhando, assim, é absurdo. E outra, entre uma obra nesse terreno com tapume, muro e essa outra que tá toda aberta, o cara vai na outra que tá mais fácil, né? Fácil. Vai pra obra do vizinho, né? Até pro mendigo mesmo, né? Mendigo que dorme na sei lá. obra, exatamente. Pode ser. Acontece bastante. E responsabilidade sobre os pedreiros, assim, vocês assumem quando se pega global? Global sim. Global é tudo nosso. Se ele se machuca, daí é de vocês. Mas tudo nunca nosso. aconteceu nada. Não. A gente Graças toma a Deus, cuidado de usar tudo certinho, EPI e tudo mais, tem que né? ficar de olho, né? Daí quando a gente faz só administração, por exemplo, a responsabilidade... A gente cobra, logicamente, né? Fala, tem que usar, não sei o quê. Mas a responsabilidade, né? Quando a gente faz a administração, a responsabilidade pela mão de obra é do cliente, né? É claro que em contrato a gente já tenta amarrar a obra exclusivamente, porque assim, normalmente ele não fecha, o cliente tipo, paga um pedreiro, paga outro pedreiro, ele fecha com um mês de obra, que já tem um CNPJ. Tem um CNPJ, então a gente amarra o contrato a esse CNPJ. Sim. Que daí para se der algum problema, não, tipo assim, diminuir os riscos do cliente, o risco vai ser do mês de obra, né? Então a gente faz dessa maneira. Mas aí vai variar de acordo com o acordo que a gente fizer. Entendi. Até porque não tem como eliminar a responsabilidade assim, porque a RT tá aí pra isso. Sim. Então, no fim das contas, mas assim, igual você falou, quando é global é tudo nosso, o risco de material, mão de obra do pessoal, cronograma, tudo assim. Pelo menos o cliente fica tranquilo. Não, ele não faz nada. Segurança. Fica mais tranquilo. Exatamente. O que ele vai fazer lá por exemplo, que é bem comum a gente colocar em contrato, que em contrato está descrito exatamente o que está incluso nessa global, se é absolutamente tudo ou não, às vezes a pessoa não quer alguma coisa ou outra. Porcelanato até 120 metros, 120 reais o metro. Aí se o cliente lá, não, mas eu quero esse aqui que é 200 reais o metro. Não, beleza, a gente paga os 120, a diferença é do cliente, entendeu? Ou não, também, se ele falar, não, já engloba aí um de 200 reais o metro, eu vou... Daí, beleza, a gente já faz o orçamento em cima disso, entendeu? Cada contrato tem suas... É porque acabamento é muito relativo, né? Se você constrói lá, daí a pessoa viu, nossa, eu adorei esse piso aqui, eu quero ele. Vaso mesmo, né? Bacia sanitária, você pode comprar um de 300 ou pode comprar um de 10 mil. Então, é claro que dependendo do padrão da obra, a gente já no contrato já vai, tipo, a obra de alto padrão. Não vou colocar um vaso de 300 no contrato, vou colocar um lá de 1000. É proporcional, né? É alto padrão. Só que daí se o cara quiser mais caro, né? Se o cliente quiser mais caro, ele paga a diferença. Daí também. Beleza. Da responsabilidade também. Aí vocês não tem
a responsabilidade pelo pedreiro nas outras e tal. Mas se ocorre algum problema, tem seguro? Tipo, tem algum seguro ou por fora ou pela empresa de vocês, que vocês meio que deixam um contrato já incluso? Não, tem seguro de obra, né? Que o cliente pode fazer. Isso aí tem opção em... Mas daí no contrato de vocês Não, já Não, a gente opção, não tem a né? ver. A gente faz a parte de assessoria para compra de materiais, cronograma, segmento de norma técnica, esse tipo de coisa, entendeu? Mas você acha que vale a pena, sim? Porque às vezes não dá muito, né? Mas se dá algum problema... Olha, depende da obra, né? Assim, obra residencial, casa no caso, ou sobrado, é um pouco mais difícil de dar problema. Não vou dizer que não pode acontecer. Sobrado até dá mais, mas casa-terra, por exemplo... É muito difícil, assim. A gente nunca teve nenhum acidente em obra, né? Desse tempo que a gente tá trabalhando. Mas, claro, se você for falar de um prédio, já começa a mudar a conversa. Sim. Mas, aí, por exemplo, a gente já ia... talvez não pegar só a administração, pegar a equipe nossa, que daí é tudo certinho e tal, sabe? Teria que ser registrado, tudo certinho. Tudo certo. Porque não tem como... Se o funcionário for registrado, tiver algum problema, beleza, né? Tá resguardado. Não tem maiores problemas, vamos dizer assim, né? Mas é que é uma fatalidade, vamos dizer. Entendi. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Assim? Vocês acham que é importante, sim, o pessoal saber? Cara, o que eu queria acrescentar é só a importância, contrate um engenheiro, contrate um arquiteto. A importância do profissional em si. Do profissional em si, de todas as profissões, mas como a gente está falando, todos os anos, né? Como a gente está falando sobre obra, dá muita diferença, tem muito esse pensamento, não, mas isso aí é muito caro, não é muito caro. Vale a pena pela qualidade do serviço, vale a pena pela economia que você vai ter. Segurança. Exatamente. E evitar dor de cabeça também, né? Porque desde que eu era criança eu escuto falar obra é dor de cabeça. É verdade. Construir casa é dor de cabeça. Mas assim, contrate um profissional que está acostumado nesse dia a dia aí que você não vai ter dor de cabeça. Você vai se preocupar só em escolher os acabamentos, as coisas bonitas da tua casa e morar. Na parte do The Sims ali, né? Tem gente que fala, né? Que já falou pra nós também, que até esquece às vezes que tá construindo porque não se incomoda, entendeu? Sim, se torna uma coisa prazerosa, né? Exatamente. E como a pessoa vai morar naquilo ali, tem que ser assim, né? Porque senão acaba pegando raiva do negócio e não tem como. Sim, vai ficar vendo todo dia. Exatamente. Se tem alguma patologia, é ela que vai entrar todo dia depois do trabalho e vai ver aquele problema ali, entendeu? Então, assim, eu acho que contrate um profissional adequado aí para sua obra. E eu vou deixar bem claro que não acho que a obra não tem problema, porque existem, mas a gente resolve tudo que dá para resolver que não precisa da interferência do cliente, né? Porque às vezes vai interferir em alguma coisa da arquitetura. Daí a gente tem que ver qual que é a opinião do cliente. Mas assim, tudo que a gente pode resolver, o cliente nem fica sabendo que deu, às vezes, algum problema, porque a gente já resolveu, entendeu? Sim. Então, assim, a obra tem problema, mas a gente tá lá para resolver, né? E minimizar, né? Diminuir a quantidade de problemas. Mas por isso que é importante contratar um profissional habilitado para tal. Evitar a famosa gambiarra. Porque tem gente que vai até atrás, faz o trabalho que vocês fazem, só que no caso eles não entendem, né? Eles não são da área. Eles só querem minimizar os custos e acaba tendo mais custo do que contratar porque às vezes minimiza o custo, mas minimiza a qualidade também. Então, exato. Né, nem tudo é custo, né? Às vezes vale a pena você pagar um pouquinho mais caro em determinado negócio, mas tem um negócio de qualidade melhor, né? Sem falar na experiência, né, que vocês têm. Ele vai validando com coisas que vocês já lidaram, já resolveram. Know-how conta muito. E outra, a gente compra como se fosse para nós, né? Mesmo quando a gente faz administração, então a gente tem um preço diferenciado. É diferente a gente constrói várias obras aí por ano. A gente é figurinha carimbada, né? Nas lojas aí, todo mundo de um cliente que talvez vai construir uma casa na vida, então ele vai pagar mais caro, isso pode ter certeza. Então só nessa diferença dele pagar mais caro e a gente mais barato, muitas vezes já paga o mês da administração. Né? Então a economia já tá de cara aí. Já. Então é isso. Vocês querem deixar as redes sociais? Como é que é o Instagram? Não lembro de cor, cara. mega.grupo. @mega.grupo. Quem quiser seguir aí, dá uma forcinha pra gente lá. A gente posta
projeto, execução, agora casas, apartamentos, imóveis para venda também. Tem bastante coisa. Dicas também, a gente agora grava vídeo, mostra por que tem. Dá muita. Tem bastante conteúdo legal. Aham. Tanto para quem é profissional da área, quanto para quem está pensando em construir aí. Legal, então. Valeu aí por ter Fechou? aceitado. Valeu. Valeu, gente que agradece.